Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amém, amados? Você acredita que Jesus mora dentro de você? Ou você acredita que Ele mora do lado direito ou do lado esquerdo? Porque eu ouço muitos pastores dentro das igrejas, quando eu vou assistir um culto, eles dizem, quando eu cheguei aqui, Jesus já estava. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui nesse lugar. Mas aí eu fico assim, mas Jesus já está aqui mesmo, porque Jesus habita dentro de nós. Quando você e eu, estou falando para pessoas que já conhecem a palavra de Deus, né? Pessoas que conhecem a palavra de Deus. Pessoas que sabem que, desde o começo do mundo, Deus trabalhava em um processo para chegar a uma solução que Ele queria realmente um templo que não fosse destruído, né? A última que eu sei foi a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, né? Quem tocava na Arca da Aliança, sem autorização ou que estava em pecado, ele tinha uma recompensa, era morto. Então, eu venho para a Bíblia aqui, que eu creio que Jesus, Ele mora dentro de mim. Ele mora no meu coração, Jesus. Jesus, Ele mora no meu coração. Então, quando eu entro dentro de um templo para orar, para ouvir um culto, Jesus está dentro de mim. Porque eu me entreguei para Jesus, eu estou procurando andar em santidade, eu estou procurando me afastar do pecado, eu estou procurando me afastar daquelas pessoas que não aceitam a palavra de Deus. Por quê? Porque também está escrito na palavra de Deus. Prega a primeira vez, prega a segunda vez, prega a terceira vez. Mas se a pessoa não der ouvido às palavras de Deus, sacuda a poeira dos seus pés e vá em frente. Porque se aquele não ouviu, tem outro lá na frente que vai ouvir a mensagem do Senhor Jesus. Tem pessoas que vão ouvir, tem pelo menos uma no meio de uma multidão vai ouvir. Porque é assim que tem que ser. Então, quando eu conheci verdadeiramente Cristo, eu procurei me entregar para Jesus, procurei conhecer Jesus não só na Bíblia, mas em outros livros, oração, pedindo discernimento de Deus. E hoje continuo pedindo discernimento de Deus para que Ele venha operar cada dia mais na minha vida, através de mim, não só dele. E eu vejo muitos pastores falar e com uma certeza, uma plena convicção de que Jesus já está ali naquele lugar, que a presença de Deus está forte ali naquele lugar. Eu acho isso ridículo, porque cada pessoa que está ali sentado numa cadeira ali, ela é uma representante de Jesus Cristo. Jesus Cristo habita dentro dela, né? Habita, eu acredito nisso. Eu acredito porque a palavra de Deus, ela me exorta para isso. Amém? Vamos para a Bíblia? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17 em diante. Diz assim: mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Esse Espírito aqui está com a letra minúscula, então é o meu Espírito, não é o Espírito de Deus. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Quando Jesus fala de homem, ele fala de uma geração toda, homem e mulher. Mas o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? Espírito Santo com E maiúsculo, representa Jesus Cristo, representa Deus, porque lá em João capítulo 10, versículo 30 diz: eu e o meu Pai somos um. Amém? É o que está escrito na Bíblia. Então eu tenho que crer que está escrito na palavra de Deus. Espírito Santo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus,
e não sois de vós mesmo? Porque foste comprado por um bom preço, glorificai. Jesus está falando aqui para nós glorificar o nosso corpo. O nosso corpo tem que ser glorificado. O nosso corpo pertence a Jesus, não pertence mais a mim, pertence a Jesus. Então eu tenho que andar como Jesus quer que eu ande. Jesus quer que eu pense como Ele pensa. Jesus quer que eu faça o que Ele faça, está aqui na Bíblia Sagrada. Por quê? Porque foste comprado por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, aos quais pertence a Deus. Preste atenção aqui, amado, olha só. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Tem muito pastor e pastoras que dizem por aí que Deus não está preocupado com o que está do lado de fora. Deus está preocupado com o teu coração. Então a palavra de Deus está errada, né? Porque ele fala aqui, ó, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Espírito com E minúsculo. Eu tenho que sacrificar a minha vontade por amor a Cristo. Porque Deus não tirou tudo de mim, não, gente. Deus não tirou tudo de mim, não. Está tudo aqui. Eu tenho que matar. Eu tenho que matar a raiva, eu tenho que matar o ódio, eu tenho que matar o adultério, eu tenho que matar a fofoca, eu tenho que matar tudo que está dentro de mim. Quando vinha a raiva, que eu vinha ter raiva da raiva. Quando vinha o ódio, que eu vinha ter ódio do ódio. Quando vinha uma contenda, que eu fique com a boca calada. Me afastar. Tem gente que não gosta de você, então para que você vai ficar perto? Fique longe, porque você vai se maltratar, você vai fazer algo que vai desobedecer a Deus, e você é o quê? O templo do Espírito Santo, como diz a palavra de Deus. E Jesus quer habitar no nosso coração mesmo, é uma casa que Ele quer morar, é no nosso coração. Jesus. Tá bom, amados? Você e eu somos templo do Espírito Santo de Deus. Jesus não está nem no teu lado, nem na frente e nem atrás. Ele está dentro de você, para você renunciar ao pecado. Quando você pensar em fazer alguma coisa errada, você pensa logo quem? Em Jesus. Jesus habita dentro de mim. Ele não vai querer que eu faça isso, porque se eu fizer, Ele vai se afastar. Jesus não mora em coração sujo. Amém? Glória a Deus. Pertencem a Deus. Aleluia. Santo, santo ao Senhor. Quem fala isso? Paulo. Paulo, um homem que foi totalmente transformado, restaurado, iluminado por Jesus. Está aqui na palavra de Deus. Amém? O que Paulo quis dizer que quando mencionou que o nosso corpo pertence a Deus? Muitas pessoas dizem que tem o direito de fazer o que quiserem com o seu corpo, mas não é. Você não tem direito nenhum de fazer tatuagem no seu corpo, de colocar um piercing, de colocar um batom, de furar a tua orelha e colocar um brinco. Esse corpo não pertence a ti, pertence a Deus. Mas eu estou falando, gente, com pessoas que conhecem a verdade. Porque o que você mais vê hoje é mulheres todas sensuais, maquiadas, que usam brinco, normal, que Deus não olha para o teu corpo, mas a palavra de Deus está dizendo ao contrário, porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, com E minúsculo, que o seu espírito, quando Deus fez o Adão e a Eva, Ele soprou nas narinas o quê? O espírito, que é a vida. Ele deu vida para Adão e deu vida para Eva. Amém? Então a nossa vida, estou falando com o crente, estou falando com pessoas que conhecem a palavra. Entendeu? Então a tua vida não pertence a você, pertence a Deus. Então você não tem esse direito de fazer o que você quer com o seu corpo. Embora pense que isso seja liberdade, estão na realidade se escravizando, entendeu? Então se escravizando, porque os cristãos,
eles têm que ter um espírito, tem que ter o Espírito Santo dentro deles, tem que ter o coração limpo para que o nosso Jesus possa habitar no seu coração. Amém, amados? Está aqui na palavra de Deus, né? O fato de Deus ter nos comprado por um bom preço, né? Ele derramou o quê? O seu sangue por nós. Foi crucificado por nós. Mas você, amado, não sabe disso? Você não sabe disso e por que você está fazendo tudo errado? Ah, tá bom, então só tem essa passagem na Bíblia? Não, vá lá para Hebreus. Olha que eu achei na Bíblia. Hebreus, aleluia, glória a Deus. Hebreus capítulo 3. Você já abriu a Bíblia? Hebreus capítulo 3, amado. Amém? Hebreus capítulo 3, aleluia. Olha só. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, Quem foi que o constituiu? Deus. Amém? Glória a Deus. Como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanta maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo para testemunho das coisas que haviam de se anunciar. Agora, olha o que eu achei aqui. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Leia, vamos ler mais uma vez, amado, aí na sua Bíblia. Abriu a Bíblia? Hebreus, capítulo 3, versículo 6. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa. Qual é a casa? A qual casa somos nós. E tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Os crentes devem manter a esperança, ser perseverante, porque Cristo permanece fiel e todo o cristão fiel ao Senhor Jesus mora dentro de você. Jesus, ele permanece fiel a nós. Ele mora na sua casa, que é o seu coração. Foi por isso que o nosso Jesus morreu na cruz, foi crucificado, foi cuspido, foi ridicularizado, foi menosprezado, porque ele queria e quer morar no nosso coração, amados. Então, o nosso coração tem que ser puro, tá? Nós não somos salvos apenas por sermos firmes e constantes em nossa fé, mas a coragem e a perseverança revelam que a nossa fé é real. Amém? A nossa fé é real. A nossa fé é uma fé de coragem, de perseverança. Jesus mora na tua casa, que é o teu coração. Leia Hebreus, capítulo 3, versículo 6. Amém? Glória a Deus. Aí eu vou ler aqui o 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, com E maiúsculo, que é Jesus, se ouvirde hoje a sua voz, não endurecerás o vosso coração. Não endurecerás o vosso coração, como na provocação no dia da tentação do deserto. Está vendo aqui? Jesus foi tentado pelo Satanás no deserto. Passou 40 dias sendo tentado, sendo afrontado, né?
Satanás queria que Jesus transformasse as pedras em pão. Satanás queria que ele fosse adorado por Jesus, que ele prometia o mundo inteiro para Jesus. Mas Jesus permaneceu fiel, corajoso e com a esperança de fazer e de realizar o que ele veio fazer, trazer a salvação. E hoje ele mora no teu e no meu coração. Amém, amados? A paz do Senhor Jesus. Vamos ser fiel, vamos ser perseverantes, vamos ser insistentes, vamos ser teimosos em obedecer a palavra do Senhor. Um beijo no coração, amados. Fica com Deus e vamos perseverar em Jesus, conhecer verdadeiramente Jesus. Não só ouvir falar de Jesus, mas ter uma intimidade com o nosso Jesus. Amém? Glória a Deus. Um beijo no coração. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.